Muy buenos días. Muito bom dia. Uma saudação ao reverendo Andrés Cruz Gallegos, onde ele está aí em Veracruz, no sul de Veracruz, em Soconusco, congregação que pastoreia o reverendo Eliseu Martínez, e todos os ministros e irmãos e irmãs que estão aí nesse local. Hoje, quarta-feira, 27 de setembro deste ano de 2023. O nosso irmão André já começou este percorrido desde segunda-feira. Em segunda-feira ele esteve em Villahermosa lá. Estiveram escutando a mensagem, umas palavras que se falaram nessa segunda-feira que foram muito importantes, essas palavras de segunda. E está continuando esse percorrido que continuará em Pastores de Encinal, Colorado, Oaxaca, lá na quinta-feira, amanhã, 28 de setembro, com o reverendo Hermínio Antônio Juan. A sexta-feira estará em Tucson, Lago Tierras, com o reverendo José Jiménez. Sábado estará na reunião de pastores. Aí nesse dia também, em Escarcega, Campeche, com o reverendo José Cruz Romero. Na segunda-feira, nesse dia de sábado, lembre-se que estamos colocando para o primeiro sábado do mês de outubro, para que assim não passe tanto tempo, já que no sábado que vem seria o dia 7. E aproveitando que o nosso irmão Miguel está na Venezuela, nesse final de semana, onde vários pastores de diversos lugares da Venezuela e de diversos países vão estar lá na Venezuela, vamos aproveitar esse próximo sábado para ter essa reunião. E o nosso irmão Andrés, pois, vai ter lá com o reverendo José Cruz Romero Campeche. Na segunda-feira estará em Matamoros. 2 de outubro, segunda-feira, com o reverendo Alfredo Aguilar. Na terça-feira, estará com Davi Palacios, o reverendo Davi Palacios, lá em Reynosa, Tamaulipas. Na quarta-feira estará, quarta-feira, 4, em Potosí, com o reverendo Pedro Martínez Aguilar. Quinta-feira, dia 5, estará em Guadalajara, com o reverendo Josué Villaseñor Hernández. E na sexta-feira, dia 6 de outubro, estará em Zihuatanejo Guerreiro, com o reverendo Ofael Villaseñor. Isso são os lugares onde estará o nosso irmão Andrés Cruz Gallegos, visitando esses lugares e compartilhando e tendo companheirismo em torno da palavra de Deus, e também levando essas palavras de saudação para todos os irmãos nesses lugares onde ele estará. Em Deuteronômio, no capítulo 10, nos diz: naquele tempo, Jeová me disse, lavra 2 tábuas de pedra, tal qual as primeiras, e sobe até mim ao monte, e faz para ti uma arca de madeira. E escreverei nelas, e escreverei naquelas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste, e as porás ou colocarás na arca. Lembrem-se que ele tinha quebrado essas primeiras tábuas, ele tinha jogado elas no chão por causa que o povo quebrado elas no chão, por causa que o povo tinha feito esse bezerro de ouro. Ele as tinha jogado da sua mão, ou seja, ele desceu com as tábuas, uma em cada mão, e quebrou, aí jogou contra o piso e as quebrou. Jogou no chão e as quebrou. E aqui, isso está no capítulo 9 também de Deuteronômio, quando ele está aí contando isso que aconteceu. E nós vemos isso no Êxodo, por aí pelos capítulos 33 e 34.
E isso vamos nos aprofundar por esses dias nisso. Isso está pelo capítulo 34 do Êxodo. Mas vamos continuar aqui nesta parte, onde ele já está contando esta porção aqui, que o que ele está dizendo, de como ele fez isso, depois de quebrar as duas primeiras, diz... Vamos ler inteiro novamente. Naquele tempo Jeová me disse, lavra-te 2 tábuas de pedra, tal como as primeiras, e sobe até mim ao monte, e faz-te uma arca de madeira, e escreverei naquelas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste, e as porás na arca. Eu fiz uma arca de madeira de acácia e lavrei, alisei 2 tábuas de pedra, tal como as primeiras, e subi até o monte com as 2 tábuas na minha mão. E escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos que Jeová vos tinha falado no monte, no meio do fogo, no dia da Assembleia. E me as deu, Jeová me as deu. E voltei e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu tinha feito, e ali estão como Jeová me mandou, ordenou. E aí ele escreve arca, o irmão William escreve arca. Depois os filhos de Israel saíram de Beerote, Bene-Jacã, até Moserá. E ali faleceu Arão, morreu Arão ali no seu lugar, e ali foi sepultado, e seu filho Eleazar teve o sacerdócio no seu lugar. Dali partiram até Gudgodá, e de Gudgodá até Jotbatá, terra de ribeiros de águas. Naquele tempo, Jeová separou a tribo de Levi, para que levasse a arca do pacto de Jeová, para que estivesse diante de Jeová para servi-lo e para abençoar no seu nome até o dia de hoje. E por causa disso, Levi não teve parte nem herança com seus irmãos. Jeová é a sua herança, tal como Jeová, teu Deus, te tinha ordenado, falado. E eu estive no monte como nos primeiros dias, 40 dias e 40 noites. E Jeová também me escutou desta vez. E não quis, Jeová não quis te destruir. E Jeová me disse, levanta-te, anda, para que caminhes diante do povo, para que entrem e possuam a terra que eu jurei a seus pais que lhes tinha de dar, que jurei dar a seus pais. Vejam, naquele momento estava mostrando aí, Deus estava mostrando aí nesse tempo para Moisés que o povo iria entrar na terra prometida, porque essa foi a promessa, entrar na terra prometida. E vejam que ele continuou falando com seu profeta e dizendo para ele esse programa que ele já tinha traçado, determinado, e que tinha que se cumprir. Porém, mesmo que estivesse falando dessa forma com Moisés, vejam que no fim, Moisés morreu no fim por causa de ferir a rocha pela segunda vez, e ele não foi quem fez o povo prometido, o povo entrar à terra prometida, mas Deus sempre cumpriu essa promessa. Não foi Moisés que fez o povo entrar, porque quem os iria introduzir foi o mesmo que os libertou, que os iria introduzir, usando Moisés, ele mesmo, porém usando a Josué agora. Usando a Josué. Agora, versículo 12. Agora, pois, Israel, o que Jeová teu Deus pede de ti, Israel, senão que temas a Jeová teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, e que o ames, e que sirvas a Jeová teu Deus com todo o teu coração, e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos de Jeová e os seus estatutos, que eu te prescrevo hoje, para que tenhas prosperidade. Eis aqui que de Jeová teu Deus são os céus e os céus dos céus, e a terra e tudo o que há nele. Somente se agradou de teus pais, Jeová, para amá-los, e escolheu a descendência deles, depois deles, de todos os povos, tal como neste dia. E escreve aí, a Jacó amei, escreve escolheu. O irmão William, circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Porque Jeová, vosso Deus, é Deus de deuses e Senhor de senhores, é Deus grande e poderoso e terrível ou temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiça ao
órfão e a viúva, que ama também o estrangeiro, dando-lhe pão e vestido e roupa. Amarei, pois, o estrangeiro, porque estrangeiros fostes na terra do Egito. Assim Jeová teu Deus temerás, só a ele servirás, e a ele seguirás, e pelo seu nome jurarás. Podem sentar-se se estiverem de pé. Aqui nós estamos vendo como Deus, através de Moisés, Deus lhe diz que só Deus demanda ou pede que o temas, que andes nos seus caminhos, que o ames e que o sirvas com todo o teu coração, com toda a tua alma. Agora, vejam como, de que forma o povo hebreu, quando Moisés desceu do monte e Josué lhe disse que essa algazarra, vamos procurar aqui no Êxodo, esse alvoroço, no capítulo ou confusão, essa confusão 34 do Êxodo, onde nos fala, capítulo 32, é o capítulo 32, versículo 15, diz: voltou Moisés e desceu do monte, trazendo nas suas mãos as duas tábuas do testemunho, as duas tábuas escritas de ambos os lados, de um lado e do outro lado estavam escritas. E as tábuas eram obra de Deus, e a escritura era a escritura de Deus gravada, esculpida sobre as tábuas. Quando Josué ouviu o clamor do povo que gritava, disse para Moisés: tem alarido de guerra, de luta no acampamento, no arraial. E ele respondeu: não é voz de alarido de fortes ou de vitoriosos, é alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés até o arraial e vendo os bezerros e as danças, acendeu-se a sua ira e arremessou as tábuas, jogou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Vejam, ele quebrou aí as tábuas, essas primeiras onde Deus tinha escrito nelas aí a lei, alarido é barulho. Agora continua dizendo, vejam no mesmo capítulo 32, no versículo 6, diz: no dia seguinte, isso foi quando fizeram o bezerro de ouro. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e apresentaram ofertas de paz, e o povo se assentou para comer e a beber. E levantou-se para regozijar, para festejar. Fazer festa. Agora, olhem em Números. Números 20, versículo 7 diz: Jeová falou a Moisés dizendo: pega a vara, reúne a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a penha aos olhos deles, diante dos olhos deles, e ela dará sua água, e tirarás águas da penha, e darás a beber a congregação e as suas bestas. Então Moisés pegou a vara de diante de Jeová, como lhe tinha mandado ordenado, e reuniram, Moisés e Arão reuniram a congregação diante da penha ou da rocha, e lhes disse: ouvi agora, rebeldes, pois havemos de fazer
sair águas desta penha, desta rocha, então Moisés levantou sua mão e feriu a rocha com sua vara por 2 vezes. E saíram muitas águas. E a congregação e as suas bestas beberam. E Moisés disse, e Jeová disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, portanto não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado, não as introduzireis. Essas são as águas da contenda, porque os filhos de Israel contenderam com Jeová e ele se santificou neles. Agora vejam, nós vimos, nestes 2 lugares nós vimos, onde Moisés teve esses 2 incidentes ou situações nas quais o povo tinha, vamos dizer, que temos agir assim, dessa forma, o povo, né? Mas ele não podia, Moisés não podia deixar que por causa do povo, pela culpa do povo, ele fizesse algo que trocasse, que mudasse o programa divino. Olhem. Isso está no livro quando Israel diante da serpente de metal, ou Israel na frente da serpente de metal. Nos fala aí. Página 25, esse é o livrinho que ele, numa mensagem, faz pouco tempo que estava procurando algo e tinha que estar procurando uma coisa em todas as páginas 8. Eu tinha aqui na 10, tinha aqui em todas as mensagens para ver se era essa página. Eu tenho que enumerá-las, fazer uma numeração delas de 1 até o fim, para que assim fosse mais fácil para mim. Agora, olhem, nesta página 25 dessa mensagem, Israel diante da serpente de metal, que é o livrinho de Israel, filhos do deserto, diz: mas quando ele glorificou-se a si mesmo aí no lugar de Deus, de glorificar a Deus diante dessa rocha, quando Deus tinha falado para ele: vai, fala, rocha, e não batas nela, não firas ela, fala com ela. A rocha tinha sido ferida uma vez, apenas uma vez, a rocha tinha sido ferida. E ele escreve por levar nossos pecados, ou nosso pecado, o juízo divino cairia sobre Cristo na sua primeira vinda. Isso ele escreve aí ao longo Mas quando ele glorificou-se a si mesmo, aí no lugar de Deus, diante dessa rocha, quando Deus tinha dito para ele: vai, fala a rocha, não firas ela. Fala, a rocha tinha sido ferida apenas uma só vez, ou seja, na sua primeira vinda. Isso foi o que nós vemos que ele escreveu aí. Moisés pegou o seu temperamento e correu até lá. Foi até lá e feriu a rocha, bateu na rocha. Isso não trouxe água. Ele bateu nela novamente e deu água. Produziu água. E disse para eles: ouvi agora, rebeldes, vos faremos fazer sair água desta rocha, desta penha. Assim, e trouxe as águas, porque Deus teve que escutar esse profeta, porque eles tinham uma obrigação com ele, com esse poder. E isso quebrou todo o programa da Bíblia de Deus. Cristo uma vez foi ferido, nós falamos a rocha agora, isso traz a sua água, vejam, isso já foi ferido, apenas com lhe falar, isso trará à frente a sua água, dará água. Agora vejam, aí ele também escreve Moisés com seu temperamento e escreve quebrou o programa de Deus, e também escreve quebrou o programa de Deus. Quebrou todo o programa da Bíblia. Agora, vejam o delicado que foi isso. E
Isso que ele fez aí, Moisés, foi algo muito marcante no programa divino. Vejam, ele quebrou o tipo, a tipologia daquilo que seria a segunda vinda do Senhor. Quando se diz ou se fala que quebrou o programa divino, o que Deus já tinha traçado, programado que iria acontecer. Olhem, para o ano de 1977, o irmão Branham tinha falado, tinha dito que era o fim, o final dos sistemas mundiais e a entrada ao milênio. E esse ministério correspondia de 3 anos e meio antes e 3 anos e meio depois da grande tribulação, correspondia esse ministério onde estaria se cumprindo esses 1954 anos desde um ponto de vista, vamos falar desde um ângulo, se via desde um ângulo essa parte desse tempo de Deus lidar, tratar com os gentios. Vejam, tudo estava no seu programa. Já tinha nascido o libertador, como ele coloca isso numa mensagem, e ele escreve Moisés, libertador. E vejam, cada vez que tinha um libertador, que viria ou vinha um libertador, teve uma mortandade, uma matança. Houve uma matança lá no tempo de Moisés, teve uma matança. Quando Deus trouxe o libertador, o diabo sempre se move no cenário, entra no cenário para que quando apareça como uma criança, um bebê, porque tem que nascer, esse libertador tem que nascer, o inimigo vem, que é o diabo, o inimigo de Deus, vem e destrói, ou seja, mata. Ao matar as crianças, pois está destruindo o programa, mesmo que não toque, não toca, não chega a matá-lo, porque no final das contas, vejam a Jesus. No final, aparentemente, o diabo teve a vitória aí, mas foi uma história para o diabo. Foi uma vitória para o diabo, uma derrota para Jesus, mas foi a maior derrota que o diabo teve e a maior vitória para Deus e seu programa. Mas vejam, ele ao tentar matar, de eliminar esse libertador, pois ele estaria tentando quebrar o programa divino. E vejam Moisés com seu temperamento, que em outro lugar por aí, nesta mesma mensagem, ele fala. Olhem, na página 24, antes disso, ele fala, que guerreiro Moisés foi. Nas últimas horas ele chegou até lá com esse temperamento horrível, forte, e finalmente glorificou-se a si mesmo no lugar de glorificar a Deus. E aí ele escreve Moisés e o seu temperamento, e Deus não permitiu que ele, certamente, tudo isso foi mostrado previamente, justamente assim, como hoje a organização metodista, batista, pentecostal, Pentecostes e todas as outras delas, os outros deles, eles estão glorificando a si mesmos. E ele escreve, golpeou, bateu na rocha, feriu a rocha, e hoje as denominações fazem isso. Agora vejam como aí, em outro lugar, ele escreve aqui que Moisés é igual organização. A organização, disso nós estivemos falando no ano passado, pelo mês de junho, nosso irmão Miguel também estava estudando sobre isso. Agora vejam. Como aí Moisés está representado em organização, e isso, a qual as denominações fazem isso, porque o que o diabo quer é quebrar o programa divino. Isso foi o que Moisés fez. Ele se deixou levar pelo seu temperamento, quebrar todo o programa da Bíblia. Mas vejam como aí aparece o libertador, e o diabo move-se no cenário para tentar eliminá-lo, e tem uma mortandade, uma matança. E também aconteceu um sinal no céu,
E também no tempo de Jesus, também houve uma matança, uma mortandade de crianças, de meninos. E também aconteceu um sinal no céu, porque o inimigo de Deus não quer que os filhos de Deus obtenham a liberdade, a libertação no tempo onde eles estão vivendo. Eles estavam escravizados no Egito e Deus enviou até eles um libertador. E enviando a Jesus na sua primeira vinda, é para libertar-nos do reino das trevas, onde a humanidade foi escravizada, mas vejam, ele, ao vir na sua primeira vinda, ele traz essa libertação de todo aquele que o recebe e crê nele e crê. E isso aconteceu no tempo da dispensação da graça. Isso foi para o tempo da dispensação da graça. Agora, vejam que todos os elementos, todos os sinais, todas as personagens estavam em cada libertação. Porque no tempo de Jesus não aconteceu? Porque no tempo de Jesus, que foi essa vez quando ele feriu a rocha pela primeira vez, representava a Cristo morrendo na cruz. Vejam, a primeira vez que feriu a rocha. E isso não foi afetado, não se afetou isso. Todo o programa correu, seguiu muito bem, continuou muito bem, todo o programa. Mas na sua segunda vinda, quando ele vem com voz, com aclamação, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, onde tem que existir um precursor, anunciador, e também tem que ter no meio da humanidade, tem que ter esses instrumentos que o diabo levantou no tempo de Moisés e no tempo de Jesus, para fazer essa matança, a mortandade também houve, vejam, pela década de 40, nos finais da década do 30, 38, 39, 40, 41, 42, vejam, por aí. E vejam que também aconteceram certos sinais aconteceram essas matanças, mas não apenas de crianças, senão que iam crianças, jovens, adultos, todos. Ou seja, o inimigo de Deus queria eliminar a esse ou a essa pessoa que Deus tinha enviado como libertador. Mas vejam, ao Moisés ferir a rocha pela segunda vez, e aí ele quebrar o programa da Bíblia. Então, Deus tem, como quando neste tempo nós podemos dizer um HD que é danificado e tem um programa aí que tem todos os arquivos, tem tudo, mas isso se quebra, então se coloca outro HD. Disco rígido, formatado, vamos falar assim, né? Formatado nesses termos, assim, com essas palavras de computação, de computador. Desculpem. Coloca-se esse outro disco duro, disco rígido, porque o outro se danificou, ficou danificado. E Deus continua os seus planos, seus projetos. Deus continua o seu plano, o seu projeto. Mas olhem, ele sabia tudo desde o princípio. Ele sabia tudo desde o princípio. Ele sabia de tudo. Então lá, ele não teve que ir assim correndo. Espera aí, Moisés, eu te disse que não entrarás à terra prometida pelo que tu fizeste. Mas vamos começar a preparar um rapaz por aqui, um jovem. Vamos colocar ele para que ele nasça. Vamos fazer com que ele nasça. Vamos ter a trajetória dele. Vamos proteger ele na sua trajetória, que ele aprenda tudo para que então faça o povo entrar na Terra Prometida, esse personagem. Deus já tinha tudo isso na sua mente. E já tinha o homem lá, que foi Josué, que sempre estava do lado de Moisés, à disposição de Moisés. Ele não se separava do templo, do tabernáculo, diz por aí em um lugar.
Agora vejam como, de que forma Deus já tinha o homem preparado, já o estava preparando, para que quando acontecesse esse momento, o homem já estivesse no cenário e ele continuaria esse labor, esse trabalho, no cumprimento daquilo que ele prometeu, de fazê-los entrar na terra prometida lá. Nesse tempo, naquele tempo. Agora vejam lá que em 74 até o 77 já, vejam, desde o 46 ao 48, já chega no 48, já tinha a sua bandeira, já tinha o hino, Israel tinha tudo. Já se tinha levantado aí uma nação, e já para esta data, de 74 até o 77, para esta data já o povo hebreu já era ou seria o tempo para ele receber o Messias, o povo hebreu. Mas vejam que esse tempo, ou seja, que iriam receber aquele a quem estão e estivessem o ministério de Moisés e Elias, estivessem o cumprimento da vinda do Messias para Israel, esse instrumento do ungido. Mas nesse tempo apenas estava nascendo nesse tempo o instrumento. E por quanto Moisés quebrou o programa, vejam que todos os elementos estavam para que se cumprisse em 77, se cumprisse tudo em 77. Tudo estava em ordem, ordenado. Olhem, estava o precursor estava no meio da igreja, na sétima etapa, e também estava o libertador, ou seja, que vejam, tudo estava aí. Tudo o que daria cumprimento à fé de rapto, daria cumprimento o recolhimento dos 144.000, daria cumprimento até a visão da carpa da tenda, porque se tivesse montado, nesse tempo, se tivesse montado uma carpa que preenchesse os pré-requisitos para isso, mas olhem, Primeiro, nesse tempo de 74 ao 77, aí não se tinha essa forma, esse jeito de carpa de tenda que existem agora, que são estruturas como essa que nós montamos, que é uma tenda, o tabernáculo tem uma carpa catedral, uma tenda catedral. E aí podemos ver, começamos a ver aí que não era o tempo. Já por esse lado, já começa a se ver, então, alguma coisa a se ver desse novo programa, desse novo HD, disco rígido, que começa a funcionar. E vejam, se tivesse acontecido a matança, a mortandade na década dos 70, pois teria sido muito difícil para o povo hebreu se levantar como nação nesse tempo, por causa dos adiantamentos que, o mundo tendo esses adiantamentos científicos, e seria muito mais difícil para o povo hebreu, e não estaria como agora, o povo hebreu. Já o mundo tinha essas tecnologias, o povo hebreu já não estaria bem estabelecido e no ciclo divino novamente desse novo programa, desse novo disco rígido ou HD que se colocou, o qual Deus já o tinha preparado. Por causa disso que Moisés fez, que ele quebrou a Bíblia, quebrou o seu programa, diz o irmão Brana, que ele quebrou todo o programa da Bíblia de Deus. Deus já tinha esse outro programa para ser realizado e cumprir o que ele prometeu. E então, começa esse sétimo selo a operar de uma forma simples e secretamente, em segredo. E Deus, então, aí, vejam, abre esta brecha onde faltava
essa parte da construção do lugar santíssimo, onde são colocadas essas pedras vivas, são colocadas com o chamado de grande voz de trombeta, com o sobe aqui de Apocalipse 4, colocando-as nesse lugar onde já está construído, porque ele fez esse recolhimento por todo esse tempo, e os anjos ceifadores, então fazem essa separação, essa segregação. Ou seja, que vejam todo o programa que Moisés quebrou, o qual esse programa estava todo traçado, todos os elementos estavam aí, todas as personagens estavam aí, mas vejam como, de que forma, então Deus tem outro programa, porque Deus é um Deus ordenado, que tem ordem. E mesmo que esse programa se quebrou ou foi quebrado, por causa disso ele não vai deixar de cumprir, o seu programa por causa disso. Moisés quebrou as primeiras tábuas, mas por causa disso Deus não iria a lhes dizer, não, a lhes agora faz umas e escrever a lei novamente, os 10 mandamentos. Ou seja, Deus sempre vai cumprir o seu programa. E vejam como, de que forma, ele aí, apesar de que todos os elementos estavam aí, já para essa data já estava. Vejam como então entra para se cumprir esse mistério do sétimo selo, o qual ele era um segredo, tanto assim que Deus não cumpriu esse programa, esse novo programa que ele colocou, depois desse que Moisés quebrou, ele não o colocou e não permitiu que fosse com o próprio libertador, com o mesmo libertador. Tal como aconteceu lá com o mesmo libertador. Ele disse que tu irias libertar o povo, meu povo, tu vais libertar e o vais introduzir, fazê-los entrar na terra prometida. Mas não foi Moisés, foi Josué quem os introduziu. Josué. E vejam ele, tampouco ele aqui, permitiu usar o mesmo libertador para introduzir-nos à terra prometida do novo corpo. Senão que ele já tinha essa trombeta de Deus, porque é aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, já tinha essa trombeta pronta, preparada para ser tocada, ser soada por outro instrumento. E que esse outro instrumento, então, teria a aclamação, teria a voz de arcanjo e teria a trombeta de Deus. Então, no último, ele reúne isso que Moisés quebrou, o qual todos os elementos estavam aí. Moisés os quebrou, mas Deus vem e faz um pacote, um packet, ou seja, um kit, junta tudo isso em um, no final, junta tudo isso em um e é que aí se cumpre essa promessa de fazer o povo entrar, que já está pronto, fazê-los entrar na terra prometida do novo corpo. 9 anos depois, de 1965, 9 anos depois, vejam, nasce fisicamente, nasce um filho. Agora, vejam como começa a se cumprir esse programa novo, e ninguém sabia dele, e para muitos é loucura, para outros é fanatismo, para outros é impossível, não pode ser assim, porque é um programa novo. E disso que iria estar acontecendo no cumprimento desse programa,
Somente no fim do tempo, no último dia, seria conhecido pela igreja noiva, por esse povo que tem a percepção profética de olhar e de ver esse novo programa, o qual nesse novo programa, nesse novo disco rígido ou HD, eles estão aí. E estão essas pessoas que o entenderiam. E podem compreender que aí a dispensação da graça esteve obrando por todo o tempo dele, onde esteve esse ministério do nosso irmão William Souto Santiago aqui na Terra, esteve a dispensação da graça aberta, pensando que fosse a dispensação do reino. Por isso que muitos pensavam, mas ainda pensam que estávamos na dispensação do reino e na era da pedra angular desde já faz anos atrás, anos passados, mas não perceberam que esse programa já estava quebrado. Deus estava realizando, fazendo outro programa, no qual abriu-se essa brecha. Nesse programa abriu-se essa brecha e se estendeu a misericórdia. Vamos dizer, a dispensação da graça se estende. E vejam vocês o que nos diz no livro dos selos, na página 103, onde nos diz: agora estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixe o seu lugar de intercessão com o Pai. Vamos um pouquinho antes para ver do que é que ele vem falando. Página 102 diz agora: o Cordeiro, durante o tempo de intercessão, ele conhece aqueles que têm seus nomes escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E até que todos eles não venham ser manifestados nesta terra, ele não pode deixar esse lugar. E escreve o último entrar em cima, escreve futuro. O último entre. Entendem? Aí está perfeitamente, está aí a predestinação. Ele tem que ficar aí porque ele veio para morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele os viu pelo seu conhecimento prévio, não pela sua própria vontade, porque a sua vontade é que não se perca nenhum ou ninguém, mas pelo seu conhecimento antecipado ou prévio, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Ele sabia de tudo. Então, enquanto faltasse um só nome por ser declarado na terra ou manifestado na terra, ou seja, que nesse novo disco rígido, o HD, aí todavia existiam pessoas pelas quais ele tinha que ficar no trono de intercessão. Porque o chamado já tinha acontecido para a tomada do livro, para se tomar o livro. Veja, estavam todos os elementos, tudo estava para que ele saísse do trono de intercessão, ele trouxesse o título de propriedade, o entregasse para um homem e esse homem começasse a pregar, fazer essa obra de reclamação e o povo hebreu recebê-lo e ser selados, os 144 mil hebreus ser selados, começaram a tribulação e o milênio já estaria acontecendo. O milênio, já estaríamos desfrutando do milênio. Porém, nesse novo programa estava você, estava eu nesse novo programa. Ele tinha que permanecer aí ou lá no trono de intercessão por causa desses últimos. E foram os mais importantes. Estava em um disco rígido, em um programa de Deus da Bíblia novo programa. Eram os pertencentes ao lugar santíssimo, ou seja,
era a parte mais importante do programa de Deus, o qual ele o tinha em outro disco rígido. Ele sabia o que Moisés iria fazer. E ele tinha o lugar santíssimo separado. Não era esse lugar e esse conteúdo desse disco rígido não estava dentro do outro que Moisés quebrou. Não estava aí. Mas vejam como esse entrelaçamento dispensacional, então, aí se entrelaça uma dispensação com a outra dispensação. E isso está nessa parte desse novo programa no qual haviam filhos e filhas de Deus que tinham que ser redimidos, tinham que vir neste planeta Terra, se manifestar em carne, em corpos humanos, e Deus aí fazer intercessão por eles quando eles o recebessem como seu único e suficiente Salvador. Ou seja, aqui, até que esse último não entrasse, ele não podia se levantar daí. Mas vem, ele diz, vejam, ele vem e diz, continua dizendo, página 103 do livro dos selos, Cristo teria que ficar aí ou lá como intercessor para redimir esse indivíduo, essa pessoa. Mas tão breve quanto esse último nome seja lançado no cloro, então os dias de intercessão terminaram, cessam. Aquele que é sujo, fique sujo ainda, e aquele que é santo, seja santo ainda, ou se santifique. Então ele deixa o santuário, e esse lugar se transforma num tribunal de juízo, e desenha uma pedra angular, e as eras, e na pedra angular, diz, e esse lugar se transforma num tribunal, e tem uma flecha apontada para a pedra angular, de juízo. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo, e embaixo onde diz, fora de Cristo nesse tempo, todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo, apontam uma flechinha para a parte de baixo das eras. Agora estas coisas serão reveladas quando o Cordeiro deixar o seu trono de intercessão com o Pai. Isso está em Apocalipse capítulo 5. Ele toma o livro selado com os selos e os abre e os mostra, no fim da era, os mostra quando a intercessão cessou e as eras da igreja tenham terminado. Ele veio na primeira era, Éfeso, revelou-se e enviou o mensageiro. Agora preste bastante atenção enquanto continuamos. E ele escreve aí do lado em um estudo bíblico, ele tinha escrito, serão revelados quando o Cordeiro sair do propiciatório, ou seja, saia do lugar de intercessão, e esse lugar já se transforma em trono de juízo. Agora, olhem aqui, onde também nos diz, no livro dos selos, na página 115 dos selos, diz, neste outro livro também, na página 113, ele escreve, ao terminar as eras, ou seja, ao terminar as eras, pois é que isso estaria acontecendo, ao terminar as eras. Na página 115 diz, todos como cristãos sabemos que Deus jurou para Davi que levantaria Cristo para sentar-se sobre o seu trono, ele lhe daria um trono eterno para aqui na terra, e fez isso. Jesus disse ao que vencer e todas as coisas do mundo, ao anticristo, todas as coisas do mundo, eu o sentarei no meu trono, assim como eu tenho vencido e tenho sentado no seu trono. Ou seja, aquele que venceu a Golias aí, esse que não estava no panorama, não estava no programa de Samuel, mas no de Deus sim. E aparece. Depois aparece quando diz, tu não tens mais nenhum por aí. Vê aí, então entra outro programa, entra aí. Espera, vamos agora preparar esse rapaz, porque não preparei. Eu pensei que fosse um desses 7. Mas agora tu queres me falar que nenhum desses 7... Desses 7 é. Então espera um pouquinho, nós vamos ver se tens por aí algo para colocar esse rapaz aqui, porque eu não me preparei, eu não imaginava que fosse esse.
Vejam assim, muitos poderão dizer ou pensar assim, como é um novo programa, o qual está se realizando, acontecendo, porque é um programa que ninguém conhecia, ninguém sabia desse programa. Não diz aí o Senhor, o anjo lhe disse para João, não escrevas, deixa isso passar, não escrevas isso. Eu o revelarei. Quando vai revelá-lo? Quando tenho necessidade de saber sobre ele. Quando é isso, olha, aqui mesmo continua dizendo, agora algum dia que está ainda por vir, por diante, ele se levantará do trono do Pai, tomará seu próprio trono, e então sai para chamar os seus súditos. Sai do trono do Pai, diz, e tomará seu próprio trono. É um trono humano. Então sai para chamar os seus súditos. Porque eles sempre usam um véu de carne para realizar o labor, a obra que corresponde, que pertence à reclamação. E em todos os tempos ele fez assim, ele agiu assim. Que Deus vai operar, pois ele opera através de um véu de carne. Então sai para chamar os seus súditos. Como os vai reclamar? Pois já vai estar no trono humano. Pois como vai reclamar, diz, ele já tem o livro da redenção na sua mão, glória. Por dentro, sinto cantar por dentro. E ele diz, aí ele escreve um dia que está ainda por diante. E desenha uma pedra, uma flecha para a pedra angular e as eras lá embaixo. Vê? Qual é o dia que está por diante, pela frente, depois que entrou o último escolhido, depois que se deixaram os batismos, se deixaram as santas vezes, porque isso pertence à dispensação da graça que foi estendida, esse tempo de misericórdia por esses escolhidos foi estendido. O que é que dá continuidade a isso? A era da pedra angular. Segue essa era messiânica, depois disso, essa era eterna. E aí começa a correr esse último ciclo divino dos 1954 anos, que é o tempo depois da destruição lá de Jerusalém. Agora vejam como volta novamente esse ciclo divino, novamente volta esse ciclo divino para ser realizado, ser feito, e Deus estar operando, trabalhando no meio do povo. E isso corresponde à semana número 70 da profecia de Daniel, que terá um começo neste tempo final. Essa parte dos 3 anos e meio da grande tribulação terá um começo em algum momento, o qual ele dizia assim, nós conhecemos quando começará os 3 anos e meio da grande tribulação, ou quando começar, conheceríamos quanto tempo antes terá começado ou terá iniciado esse ministério de 3 anos e meio das 2 oliveiras. Agora lembrem-se que Deus tem no seu programa, por exemplo, lhes disse 120 anos e vou lhes destruir. Vejam, passou um tempinho a mais, ou seja, aqui Deus esconde muitas vezes, certamente os 120 anos, nesse primeiro dia todos estavam aí, olha para ver, e começa a sair esses zombadores e todas essas pessoas zombando do programa divino e começam a chamar de falso profeta, esse não pode ser, porque olha o que ele disse que ia chover e ele está metido aí, trancado, acabou-se de se trancar aí dentro e não caiu nem um pinguinho de chuva, nem uma gota de chuva. Certamente era o dia mais ensolarado. Mas Deus faz as coisas assim para depois mostrar a sua glória e também para que saia do coração tudo o que há nas pessoas, no coração delas. Agora, vejam que depois, ele diz aí que no escrito serão revelados quando o Cordeiro sair do propiciatório. É por isso que está sendo dado a conhecer, se está abrindo o conteúdo do 7º selo, e se está dando a conhecer esse grande mistério do 7º selo. E vejam como tudo, então, Deus põe tudo tão e tão oculto, escondido, que até o irmão Branham, quando lhe falou, tu lembras dos nomes que tu buscavas quando tu sonhastes a respeito dele? Vejam.
tudo, vamos falar assim, como que tudo foi novo para ele. E ele vê aí um ministério obrando, operando, trabalhando, e já, como ele escreveu aí no livro de Citações, já estavam os milagres e tudo já estava acontecendo, e o irmão Branham não estava aí. Vejam, tudo isso foi novo para ele. Conhecido para ele foi o que ele fez na primeira e segunda etapa. Isso foi conhecido para ele. Mas a terceira etapa, quando o anjo lhe falou, estás prontos para a tua terceira puxada? E depois que ele fez aquilo que ele fez, o sobe mais acima, o eleva mais acima. Veja como todas essas coisas foram afetadas. Por isso que Moisés fez, ou por aquilo que Moisés fez, por ferir a rocha pela segunda vez. Quebrou o programa da Bíblia de Deus. Bom, estas são algumas coisinhas que estava por lhes falar por esses dias, e aproveitando que o nosso irmão Andrés está nessa viagem, nesse percorrido. Aqui saíram algumas das que Deus esteve me dando por esses dias, relacionado a esse tema aqui. Já falamos algo a respeito dele, mas todavia tem muita coisa aí de tudo que foi afetado no programa divino. E, por causa do temperamento de Moisés, aí quebrou esse programa da Bíblia, o qual é tipo e figura da organização das denominações, ou da denominação que neste tempo final, neste último tempo, também tentarão quebrar o programa divino. Agora, vejam que é importante. O temperamento é importante, ter o temperamento bem dominado, ter domínio sobre ele, tal como ele nos falou nessa mensagem faz um pouquinho de tempo que nós estivemos colocando ela num domingo, que ele nos falou do temperamento de Moisés. Mas Deus tudo já o tinha nesse outro programa, nesse outro disco rígido, do HD, do computador. Podemos já ver, podemos representar isso aí. Deus já o tinha. E estamos vendo agora como Deus está nos abrindo o entendimento, as Escrituras, e como Deus esteve cumprindo neste tempo esse mistério do sétimo selo, esse mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e assim, com a sua vinda, dar-nos a fé para ser transformados e levados para ser das bodas do Cordeiro. De modo que tudo, vejam, tudo operou para o bem, tudo obrou para aqueles escolhidos, as virgens prudentes, e o qual a terceira etapa está impactando, está dando-lhe esse avivamento, esse despertamento, para que recebam assim o conhecimento, a revelação do sétimo selo, o qual os trovões estão dando a conhecer no cumprimento da visão da carpa da tenda. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção lá, todos os irmãos reunidos com o nosso irmão Andrés Cruz Gallegos na congregação que pastoreia o reverendo Eliseu Martínez. Lá todos os pastores do sul de Veracruz, em Soconusco, e todos os que estão reunidos lá, e todos os que estarão escutando depois esta conferência, esta conversa, nos diversos lugares que mencionamos no princípio, que o nosso irmão Andrés Cruz Gallego estará indo, em todos os lugares onde tem ou tiverem reuniões de pastores, de ministros por estes dias, podem colocar estas palavras para todos. Olhem, para que vejam
O tempo que eu levei no princípio, e eu faço isso com muito amor, com muito carinho, de nomear todos esses, foram vários minutos. Agora pense bem, imaginem, todos os que chamam, ou que me escrevem, para que eu lhes envie umas palavras na reunião. Se eu nomear a todos os que pedem a saudação iria com apenas meia hora mencionando todos os lugares que estão reunidos. Demoraria meia hora. Eu não costumo fazer isso que eu fiz agora pela manhã, agora no início da conferência, dessa conversa, de nomear todos, mas para que vocês vejam, é melhor falar assim, em todos os lugares que se vão estar, mas entendam, para que não se sintam mal, alguns pastores que a pessoa não os nomeia, onde vão estar, por exemplo, nosso irmão Miguel, que ele vai fazer um percorrido, às vezes não se mencionam todos, que se fala assim, em todos os lugares em que forem. Saibam que no meu coração e todo o amor para com um é para com todos. E sempre os levo e os lembro de vocês com muito carinho e com muito amor. Lembro de vocês e sei que essas palavras vão chegar até vocês também. De modo que a todos os que estarão escutando esta conferência, neste momento, que Deus os abençoe, Deus os guarde, e aqueles também que terão reuniões amanhã, porque tem alguns que me escreveram que amanhã também tem reunião, podem colocar essa conversa também. E na sexta-feira, e quando eu possa mandar alguma palavrinha para alguém, também as envio. Assim eu tenho feito. E todos em harmonia e unidos no aposento alto na era da pedra angular, continuamos recebendo tudo aquilo que Deus nos está dando neste novo programa, o programa de reclamação. Vamos colocar esse tema, o programa de reclamação. Ele teve um programa de redenção na sua primeira vinda, pois ele tem um programa de reclamação. O programa de reclamação. Que Deus os abençoe, Deus guarde a todos e continue passando um dia e um fim de semana feliz, cheio das bênçãos de Deus, e saudamos o missionário Miguel Bermúdez Marim, o qual brevemente estará fazendo aniversário, e sempre estaremos orando por ele, para que Deus continue abençoando, fortalecendo e continue lhe dando muita sabedoria, muito entendimento, muito conhecimento do programa divino que corresponde a este tempo final. Pertence a este tempo final, ele continue sendo luz para todos os lugares onde ele for. Que Deus abençoe grandiosamente a todos.